Alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor William. Irei ministrar para vocês a disciplina de Clínica Médica, falando sobre algumas doenças. A primeira delas é DPOC, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. A DPOC, ela é um estado patológico caracterizado pela limitação do fluxo de ar e que é plenamente reversível, certo? Ela acontece uma obstrução do fluxo. Essa DPOC, ela pode estar associada a uma resposta inflamatória dos pulmões. Trouxe uma figurinha ali para exemplificar melhor para vocês, certo? Se vocês olharem ali embaixo, então tem um fluxo normal, certo? E tem também um fluxo obstruído. É mais ou menos assim que acontece esse processo inflamatório, tá? Por causa desse processo inflamatório, o corpo ele responde a várias outras sintomatologias, tá? Falta de ar geralmente é mais comum, que no caso é dificuldade respiratória, dispneia, é, entre outros sintomas também, devido ao esforço. Se a pessoa se esforça mais, ela vai ter um aporte maior de compensação respiratória. Então, vai acabar prejudicando. Existem várias patologias que entram, né, dentro dessa DPOC. Asma, bronquite, broncoatelectasia, é algo que já está patologicamente confirmado, já é um diagnóstico confirmado, certo? Que entra dentro dessa, dessa patologia, né? Doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC. Vocês, quando entrarem, né, em campo de estágio, nas instituições hospitalares, verão muito, né? E sempre numa determinada idade, tá? 40, 50 anos, certo? E é uma doença considerada crônica. Então, ela é passiva de tratamento, certo? Então, é uma patologia progressiva que tem que estar intervindo. Estudos científicos relatam que o que ocasiona geralmente essa, no caso, essa patologia é o tabagismo, tá? Trouxe aqui para vocês verem duas figuras. Então, a primeira figura é quando ela ocorre por toda a via do parênquima. Então, a primeira figura ali, selecionado de vermelho, representa um parênquima pulmonar, tá? Então, é ali onde que geralmente ocorre essa diminuição do fluxo ou obstrução do fluxo. E na segunda imagem, se vocês verem essas ramificações, então, nessas pequenas ramificações que acontecem, tá? Geralmente, essa inflamação, esse cessamento do fluxo. Então, daí fica impossibilitado de estar recebendo o oxigênio nessa determinada região, tá? Então, olha lá um exemplo. Então, olha o pulmãozinho lá na primeira imagem. Tem o pulmão, aquelas bolinhas que vocês veem logo na sequência do pulmão são os alvéolos. Os alvéolos vão ocorrendo esse processo de inflamação, tá? E daí esse processo de inflamação vai fazendo com que vai denegrindo essas células. Então ela vai ficando ali uma forma representativa escurecida a cada vez mais, até acontecer o rompimento e a diminuição de fluxo de oxigênio nessa região, provocando possivelmente uma isquemia, né? Uma isquemia nada mais é do que uma morte programada celular. Então a célula vai perdendo a sua função, ela vai se desgastando, certo? Onde não consegue mais ocorrer essa troca de oxigênio suficiente para que mantenha o nosso corpo, o nosso ciclo da forma correta, de forma metabólica, tá? Na segunda imagem é um exemplo anatômico, tá? De como mais ou menos fica, tá? Vai depender muito de cada organismo, de como fica o pulmão,
quando já sofre essa lesão. As manifestações clínicas. As manifestações clínicas, geralmente primária, ela vem com tosse, produção de escarro e dispneia aos esforços. Alguns pacientes apresentam somente a tosse e ela vai se agravando com o passar do tempo. Esse passar do tempo, quando se torna tardio, evolui, tá, para insuficiência e falência respiratória. Então, são as complicações assim mais graves que tem na DPOC, que pode levar ao risco de vida, né? O risco para a morte. Então, precisa ser tratado. O tratamento, caso o paciente seja fumante, então ele precisa cessar o tabagismo. É uma forma boa de intervir. Tá? Outra é a terapia farmacológica, então existem broncodilatadores, corticoides, a vacina anual para gripe, terapias com oxigênio, vai depender conforme a necessidade de oxigênio que esse paciente precise, e geralmente em âmbito hospitalar. Tá? Em alguns casos é prescrito para estar fazendo inalação diária, uma vez ao dia, 3 vezes ao dia, vai depender muito da complexidade. Outros casos necessitam de uma intervenção cirúrgica e reabilitação pulmonar. Então, um auxílio multiprofissional entra nesse caso a fisioterapia. A outra doença mais comum do sistema respiratório é a asma. Então, a asma, ela é também uma doença inflamatória crônica, certo? Geralmente, quando há muita exposição a agentes inflamatórios, tá? Inaladores e tal, poeira, são muitos produtos tóxicos, são inúmeras formas que você pode, de aguda, se tornar crônica. É tudo por via também inalatória, certo? E também ela é considerado uma DPOC, uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, eu trouxe ali para vocês também uma representação da asma. A primeira figura é quando você tem um pulmão saudável, o fluxo, certo, de oxigênio passa normalmente, não tem nenhuma obstrução, então você consegue ter esse aporte de oxigênio, essa entrada e essa saída. A segunda imagem é o pulmão já com asma, onde ocorre essa obstrução do canal. Então, vocês veem que já cessou um pouquinho, diminuiu um pouquinho do fluxo. Então, é onde você tem esse processo inflamatório, tá? E após esse processo inflamatório, acontece um processo chamado de estenose, que é o fechamento do fluxo, como eu já disse anteriormente para vocês. Esse aqui é um processo fisiopatológico que acontece com a asma. Então, ocorre um processo, esse aqui é um fluxo normal, primeiro, músculo brônquio, né? Lá já um músculo normal, passagem de ar está normal, daí lá no asmático, o que acontece? Entra esse processo de inflamação difusa, certo? Vai lesionando essa parede do vaso, obstruindo, diminuindo, tá? Cada vez mais essa parede do vaso. Tanto que olha ali a representação. Essa representação meio que secretiva, que são nada mais do que muco, tá? Então vai tendo essa produção de muco, que é uma representação dessa inflamação, e cada vez vai estenosando, vai diminuindo esse fluxo. Nós chamamos essa diminuição, além de estenose, nós chamamos de broncoconstrição, perdão, que é o que? A diminuição do fluxo, tá? Broncoconstrição, que daí você não consegue ter essa passagem de ar suficiente para manter o seu pulmão e o seu organismo nutrindo da quantidade de oxigênio que você precisa. Existe também um tratamento, então é um tratamento paliativo, você tem que fazer esse tratamento, tá? Para aliviar os sintomas. Como eu disse, a intervenção também na asma, ela é progressiva, como a da POC,
Então, é tratamento que você precisa fazer conforme vai aparecendo os sintomas. Geralmente, os sintomas persistem quando o paciente entra em contato com algum produto de forma alérgica, inalatória, e daí onde que você precisa fazer, de repente, uma terapia farmacológica para aliviar, tá? Essa sintomatologia, geralmente é irritação brônquica, que evolui para tosse, tá? Geralmente uma tosse seca, dependendo do estado, pode sim até ter uma associação de tosse expectorativa, certo? Porque nada mais é do que um processo inflamatório. Então, quando é só uma tosse seca, geralmente, essa irritação brônquica, como eu disse, geralmente faz um anti-histamínico que já alivia esse processo de irritabilidade. Quando já você tem uma expectoração, já tem uma eliminação secretiva, você precisa já atuar um segundo nível, que é através dos anti-inflamatórios, para tratar essa inflamação, tá? Na intervenção de enfermagem, você precisa avaliar conforme a gravidade. Se o médico prescrever a medicação, tem que acompanhar com a medicação e sempre no horário prescrito. Caso precisa de oxigênio, você precisa controlar a quantidade de oxigênio. Lembra, uma coisa muito importante que eu sempre falo para todos os meus alunos e também friso muito no hospital, que quando você vai administrar oxigênio para um DPOC, tem que ser em dose mínima, tá? Nunca DPOC você vai colocar em dose máxima, tá? Você vai olhar isso em literatura, várias literaturas alertam. Você corre risco de fazer um pneumotórax. É a mesma coisa que você encher uma bexiga, vai enchendo, enchendo, ela estoura. É a mesma coisa o parênquima pulmonar. Então você precisa sempre administrar na dose mínima. Catéter de O2, 2 litros. Máscara, Venturi, 2 litros. Máscara, 100%, de 2 a 4, no máximo 5. Nunca com volume grande, 10, 15. Tá? Então, isso tem que ser muito controlado. Já vi pacientes entrando para fazer tratamento simples, devido à grande demanda de oxigênio, ter que ir para uma UTI para ser entubado para controlar os padrões respiratórios e possivelmente cirúrgico, porque rompe, né, o parênquima, como eu disse anteriormente. E lembra que eu falei que vai acontecer na estenose? Então, você não consegue ter essa absorção de oxigênio como uma pessoa que não tem nenhum problema respiratório, nenhuma patologia a nível do sistema respiratório. Então, sempre dose mínima. Você vai jogar uma oferta de oxigênio e o pulmão não vai conseguir demandar, fazer essa troca gasosa em tempo suficiente para que eu consiga ciclar, né? Então, eu preciso sempre dose mínima. Então, é importante sempre a enfermagem avaliar a gravidade do meu paciente, tá? Quando é DPOC. Sempre quando tiver DPOC, sempre atenta, né? Nas prescrições, porque é bem complicado mesmo para você ter que atentar bastante mesmo. Vamos para a doença, então, do sistema cardíaco. Para darmos continuidade, eu trouxe para vocês um exemplo do sistema cardíaco, tá? Para relembrar um pouquinho também da anatomia. Então, olha lá, vamos frisar só na rede arterial, que da venosa o professor ainda não vai falar para vocês, tá? Então, lá na arterial, começando lá na parte superior, todas as redinhas vermelhas. Então, tem as artérias que passam pela região do crânio, correto? Daí depois desce a artéria carótida. Então, essa artéria carótida são as artérias que se ramificam para regiões do crânio. Depois descendo a aorta, artéria pulmonar, artéria coronária e artéria renal, que também desce as artérias até os membros inferiores. Mas neste modo, nós iremos falar somente algumas patologias que estão relacionadas à parte cardíaca, tá? Doença da artéria coronária, arteriosclerose. Então, a arteriosclerose nada mais é do que
um acúmulo anormal de substâncias lipídicas ou gordurosas e de tecido fibroso na parede vascular, que ela acontece o quê? Ela vem dando o estreitamento ou bloqueio do vaso, tá? Então, nesse caso, tem que atentar sempre para os sinais e sintomas. Então, se vocês olharem, eu trouxe uma representação também, uma figura, para vocês verem. Então, o meu coração, na figura de cima, então, você olha, é uma rede normal, onde eu consigo ter a quantidade de sangue suficiente para mandar para as minhas regiões viscerais, coração, pulmão, todos os órgãos que necessitam dessa irrigação, certo? Com o tempo, eu vou tendo na segunda imagem disfunção endotelial. Então, endotélio é nada mais que esse tecido vascular. Ele vai tendo também lesões. Os meus linfócitos, que são meus elementos que tem dentro do meu sistema imunológico, ele vai reconhecendo como uma agressão. Daí vem formação de monócitos, vem várias infiltrações lipídicas sobre essa lesão, sobre essa inflamação, vai formando núcleos gordurosas nessa região, vão formando depósitos lipídicos que são chamados ou de ateroma ou de placas, fazendo com que vai diminuindo esse fluxo, certo? E com o tempo ele vai lesando, se eu não fizer um tratamento, ele vai diminuindo mais esse fluxo, vai estenosando, e vai desenvolvendo os conhecidos trombo, tá? Que esse trombo pode ser que ele não fique só nessa região, pode ser que ele se locomova para alguma outra parte do corpo, né? Como mostra aqui nessa outra figurinha aqui, que são nada mais do que estruturas lipídicas, são as placas de ateroma ou arteriosclerose, tá? E vai cessando esse fluxo. Esse fluxo pode dar, de repente, a angina, o infarto, tá? Como nós conhecemos, devido a essa formação dessas placas. Então, esse é um fluxo mais simples assim que eu posso estar passando para vocês entenderem. Então, quais são ali as consequências? Eu trouxe as figurinhas que podem ocasionar, no caso, essa arteriosclerose, angina, infarto do miocárdio, hipertrofia ventricular esquerda, insuficiência cardíaca, AVC, acidente vascular cerebral, que também conhecemos como acidente vascular encefálico, insuficiência renal e doença vascular periférica. Então, o que acontece? Cessa o nosso fluxo de sangue daquela determinada região, provocando uma necrose, tá? Quais são os fatores de risco principais para a aterosclerose? Tabagismo, hipertensão e lipídios no sangue. São as mais comuns, tá? Então, são os fatores que nós consideramos de risco. Então, tem que atentar bastante para esses fatores de risco. Quais são os tratamentos? Então, os tratamentos, geralmente, nós orientamos o controle do colesterol, que nós consideramos como isso uma das anormalidades dentro da parte de doenças cardiovasculares. Então, precisa fazer o controle da dieta, exercício, atividade física é fundamental para quem tem alteração de colesterol. O uso de medicamentos é fundamental, dependendo do nível, do grau, caso você não consiga controlar de uma outra forma paliativa, um outro tratamento. Controle da hipertensão, então, se é um indivíduo hipertenso, eu preciso estabilizar essa pressão arterial. Controlar a diabetes, então, pessoas que têm pico severo de diabetes têm a tendência
de sofrer essas lesões com mais facilidade, porque não consegue ter um processo cicatricial da forma que precisa para manter a rede vascular boa, certo? Então, lembra lá dos linfócitos? Então, as pessoas que têm esses fatores têm toda uma alteração dos linfócitos, porque nossos linfócitos, eles são defesa. Então, se você tem alguma alteração, o tempo todo eles estarão na ativa, achando que tem alguma agressão. Então, eles vão estar sempre em alta, em nível elevado no nosso organismo, porque ele reconhece tudo que é dentro, foge do padrão, ele reconhece como uma agressão para o nosso físico. Então, ele vai aumentando a sua dosagem. Então, consequentemente, vai provocando essas alterações vasculares e evoluindo para as placas, tá? Alguns casos cirúrgicos também são indicados, nesse caso, para desobstrução dessas placas. Em caso mais grave, mais severo, eu preciso, com muita urgência, promover um procedimento mais invasivo para a melhoria desse fluxo sanguíneo. Porque se eu não tenho eu tenho essa cessação de fluxo sanguíneo, vai prejudicar os meus órgãos que precisam dessa alimentação de oxigênio, de micro e macroelementos, certo? Provocando uma isquemia, que é essa morte celular. É outra mais comum também, certo? Que é muito importante nós frisarmos, é a angina do peito, que ela também é uma síndrome clínica, caracterizada por alguns episódios paroxísticos que nós falamos, ou de dor por pressão na região anterior do tórax, que é aquela que você, devido ao fluxo que você tem, um fluxo maior de sangue, uma demanda maior de sangue, você compensa esse coração, só que ele está fechadinho, né? Essa rede vascular. Então não tem como eu mandar essa quantidade de oxigênio se ele está estenosado, está fechado, tá obstruído, ocluído. Então daí onde que eu vou mandando esse aporte, essa energia, esse fluxo, e vem a sensação que é a de dor, né, devido a essa insuficiência. Por isso lá, fluxo sanguíneo coronariano insuficiente, porque eu não consigo, ele está estenosado e o sangue quer passar, e ele não consegue por causa dessa estenose, tá? Eu trouxe aqui para vocês quais são as características mais comuns para angina no peito. Então, tem a angina instável. Essa angina estável, ela é com uma dor persistente e consistente que acontece ao esforço ou atividade pelo repouso. Então, assim, e aliviada pelo repouso. Então, assim, você tem essa dor constante, só que quando você repousa ou toma algum medicamento, já viram, né, em algumas informações aí, pesquisa, ou algum cientista, algum médico falando, que quando você toma o medicamento, ele na hora, sublingual, né, debaixo da língua, ele já passa essa sensação de dor, que a angina é no caso da angina estável, que é aquela que no repouso ou com medicamento você consegue estabilizar ela. Aquela angina instável é como se fosse uma angina pré-infarto, já é um sinal de alerta por infarto em evolução. Então, nesse caso, já começa a ser um pouquinho mais grave. Então, que muitas vezes só o repouso, né, não é o suficiente. Mesmo com repouso, a pessoa fica sentindo dor. No caso da angina intratável ou aquela refratária, ela é aquela dor intensa que deixa a pessoa incapacitada, tá? Tem angina variante, que é aquela dor em repouso com elevada reversão em algumas ondas cardíacas, tá? Então, assim, tem alguns vasoespasmos. Então, tem esse vasoespasmo é quando você tem uma cessação do fluxo, ele não consegue mandar esse fluxo de sangue também, não consegue bombear, então geralmente ela comete lá na artéria coronária, tá? Como eu tinha mostrado para vocês lá no início. Então ela é um pouquinho, numa região um pouquinho mais calibrosa. Tem aquela isquemia silenciosa, que ela é uma cessação do fluxo, tá?
mas o paciente ele não tem os sintomas imediatos. Então, ele começa com essa isquemia, com essa sensação de fluxo. Quando ele já começa a apresentar os sintomas, essa isquemia silenciosa já está bem avançada. Então, daí, nesse caso, a maioria das vezes que assim, eu posso reconhecer é cirurgia de imediato, tá? Então, algumas manifestações clínicas eu posso estar passando para vocês. Então, as manifestações clínicas vai depender muito também da questão da gravidade, tá? Ou pode ser que de repente tenha dor, ou algum outro sintoma, alguma sensação indigesta, ou sensação de sufocação na parte do peito, do tórax. Dependendo da gravidade, também pode ser uma dor bastante agonizante, acompanhada daquela sensação de morte iminente, tá? O tórax pode do tórax irradiar para os membros, geralmente para lá do lado esquerdo, tá? Porque o coração, se vocês lembram, e tem a figurinha também que eu trouxe para vocês, ele é central com ápice localizado para a região esquerda. Então, o coração não é lado esquerdo do peito, ele é central que lateraliza para o lado esquerdo. Então, essa sensação ela pode irradiar para o pescoço, pode irradiar para a mandíbula, pode irradiar para o ombro, para a face, a parte interna, tá? Então ele pode também ser irradiado para essa região dos braços superiores, essa região da parte superior, e o braço e mão esquerda também, tá? Então não é aquela dor, como eu posso dizer para vocês, não é aquela dor como se você tivesse lesionado. Não, é uma dor é uma dor como se estivesse queimando, de queimação mesmo, tá? Não é a mesma que você bateu, vou sentir dor. Não, é uma dor diferenciada, tá? Sensação que provoca essa sensação de peso, sufocação, compressão. Pode ser acompanhada também com alguns outros sinais, tá? Como falta de ar, por devido à ansiedade, muitas vezes, palidez, sudorese, bastante tonteira ou vertigem, náuseas, vômitos, vai depender muito da complexidade. Geralmente essas segundas sintomas, o secundário, né, sintoma secundário, vamos chamar assim, é quando essa patologia já está mais acometida na região do ápice do coração, que é na região mais embaixo, mais inferior. Então, por isso que geralmente acompanha a parte de sintomatologia gástrica, né? Que a sintomatologia gástrica vem a ser o náusea e vômito, tá? Que é recorrente. Então, tudo isso é provocado por isquemia, né? A isquemia mesmo afeta essa região do coração, onde não consegue mandar esse oxigênio. E a mesma coisa lá, olha lá, coloquei para vocês a figurinha. Então, essa aqui é a rede vascular. Começa a formar essas placas de ateromas aqui, tá? Essas placas de ateromas ou placas de gorduras ou lipídios, como fica mais fácil para vocês. Então, os cientistas eles colocam sempre as 3 formas para ficar mais fácil de entendimento. Vai perdendo esse fluxo. Daí muitas pessoas vai lá, se alimenta, começa a sentir dor no peito. Então, para você, durante a alimentação, tem uma grande necessidade de energia. Essa energia faz uma compensação, tá, das enzimas para você quebrar esse micro e macro alimento que você ingeriu durante a alimentação. Então, para fazer isso, o coração precisa compensar. Coração compensando, eu preciso de sangue, eu preciso de oxigênio para compensar todos esses nutrientes para mandar para minha célula. Então, é um gasto de energia muito grande, tá? Exercício físico, a mesma coisa. Eu vou praticar exercício físico, ele precisa de oxigênio para fazer uma hiperplasia, para fazer um aumento das células, para eu ter essa energia para multiplicar minhas células, porque o músculo está pedindo. Então, onde que também, devido a
estenose, eu não consigo ter essa quantidade suficiente de sangue e oxigênio para irrigar o meu coração e as minhas células, onde a pessoa sente a dor. Daí vai lá, faz o uso da medicação para daí diminuir esse gasto que nós temos do sangue, do coração, de bombear, diminui o fluxo, diminui a pressão, diminui a frequência cardíaca, daí onde que eu consigo entrar numa estabilidade. Caso contrário, usou a medicação sublingual, é o pré-infarto. Então, daí eu preciso de fazer algo mais avançado para daí não ter onde evolua para uma complicação pior. Alguns tratamentos de escolha é bastante importante para no caso da angina, tá? Então, foi o que eu falei para vocês. Então, eu preciso, o objetivo do tratamento é diminuir a demanda de oxigênio do miocárdio, tá? O miocárdio é o coração, e o aumento de oxigênio, que eu preciso suprir esse oxigênio. Então, se o médico muitas vezes prescrever esse oxigênio para meu paciente, eu posso demandar esse oxigênio conforme a prescrição, certo? Um catéterzinho de O2, né, que é aquele tipo ó, coloca no nariz, né? E daí você vai receber o oxigênio, mesmo para conforto, então é paliativo. Esse oxigênio de mínima dose é para realmente para tirar um pouco da angústia, né? Um pouco do esforço respiratório, porque sempre o coração, grava isso, o coração e o pulmão, eles são interligados. Então, se o meu pulmão tá bom, o coração tá bem também. Se o coração tá bom, o pulmão vice-versa. Eles sempre são interligados, sempre trabalham juntamente, tá? Terapia farmacológica, nesse caso, é muito importante, tá? Como eu já disse para vocês, pode ser de forma sublingual, pode ser de forma medicamentosa, todas as formas, conforme a prescrição médica, sempre serão bem-vindas. Agradeço a vocês por essa oportunidade, por essa aula. Desejo boa sorte nos estudos. Vou chamar a atenção para vocês para participar do chat, que faz complemento com a nossa aula. Até mais.